Paz do Senhor, igreja. Estamos mais uma vez no canal Riqueza para os Cristãos. Vamos ler hoje Marcos 10. Então, Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor e, como de costume, ele os ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? E Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu este mandamento porque vocês têm um coração duro, mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso, o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, uma vez que já não são dois, mas um, que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez, e Jesus respondeu: quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixe que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. E eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então, tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Quando Jesus saiu para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. E o homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos estes mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. E os discípulos admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixarem casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguições, e no mundo futuro terão a vida eterna. Muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Por este tempo, subiam para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados, e o povo que o seguia tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava prestes a lhe acontecer. Ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugar de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à esquerda. Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo.
São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que eu serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles forem preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brandos: Cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: Vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. O Senhor está nos falando que nós que somos discípulos dele, quando cansarmos, temos que viver até a morte com o nosso cônjuge, pois o que verdadeiramente Deus uniu e se tornou um, não há como separar sem desobedecer à lei do Pai. E quem desobedece às leis do Pai perde a salvação. O Senhor também está nos falando como nós devemos ser para conseguirmos caminhar e ser aprovado para participar do reino de Yeshua HaMashiach. Nós devemos ser verdadeiramente simples, humilde e de coração limpo e inocente como uma criança, e não ser apegado a nada e nem a ninguém. Só amar as pessoas e usar as coisas, principalmente coisas, devemos apenas usar sem nenhum apego e usar com equilíbrio, sem nenhum desperdício. Na verdade, temos que ser equilibrados, como Jesus deu o exemplo. E mais uma coisa que Yeshua também nos mostra neste capítulo, o exemplo da fé, pois para receber os milagres que ele tem para todos nós e a salvação, temos que ter fé, e a fé é a certeza das coisas que nós não podemos ver e nem sentir, mas acreditamos de todo o coração que será uma realidade em nossas vidas. Irmãos, reflita sobre todas estas coisas que Yeshua HaMashiach nos deixou de exemplo e vamos ser, sem nenhuma hipocrisia, verdadeiramente servos e imitadores de Yeshua em pensamento, emoções, em palavras, atitudes e ações, todos os dias de nossas vidas. Amém.